Heloísa Helena, hoje deputada, ex-senadora, uma das fundadoras do PSOL e da Rede. Por favor, junte-se a nós, deputada. Tudo bem? Oi, tudo bem? Estou me sentindo muito mal porque você disse bem assim, que traz notícias sem estragar o dia das pessoas. E é difícil a gente não A gente não estragar o estraga. dia com esse horror que vocês vão fazer no especial, que é algo muito importante para a transparência, até porque tem muito dinheiro público envolvido, né? Desde o Fundo Garantidor de Crédito, que é dinheiro público da Caixa e do Banco do Brasil, dinheiro dos aposentados e pensionistas do Rio, de Brasília e de outros estados, enfim, os negócios sujos, né, do propinódromo do Banco Master. Deputada, eu ia explicar por que a gente se esforça para não acabar com o dia da pessoa, mas eu lembrei do horário da deputada. Você é sempre mais objetiva, vai lá. Vamos lá, vamos direto ao ponto central, deputada. Por que a senhora defende a criação de uma CPMI do Banco Master? As investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal e tramitando hoje essa investigação no Supremo Tribunal Federal não são suficientes para dar conta da gravidade desse caso? Qual que é a leitura da senhora? Bom, na verdade, não significa nem questionar os procedimentos investigatórios estabelecidos, seja pelo Judiciário, seja pela Polícia Federal, Banco Central, Tribunal de Contas da União. Nós entendemos que é obrigação, e é obrigação mesmo constitucional, a fiscalização, monitoramento e controle como parte da atividade parlamentar. Quando eu e a nossa valente deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, nós discutimos, né, estruturamos todo o requerimento para a CPMI. Não é um requerimento para investigar uma pessoa, é para investigar e dar luz, né, e transparência, como é nossa obrigação, ao sistema todo, porque cada vez que a gente estuda, mais parece na nossa cabeça aquela frase que, embora digam que é atribuída ao Gabriel Garcia Marques, não se sabe bem, mas é onde aperta sai pus, porque realmente é uma situação muito grave a que está acontecendo. E a gente escolheu uma comissão mista justamente para evitar as filas, tanto da mesa do Senado como da mesa da Câmara Federal, porque muitas vezes, eu acho que vocês, né, o Guilherme certamente já acompanhou isso, muitas vezes se deixa na mesa requerimentos para a criação de comissão parlamentar de inquérito, muito mais para guardar o lugar na fila e obstaculizar que outra entre, do que necessariamente para abrir procedimento investigatório. E a única CPI que realmente garante não ficar na fila é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, nós fizemos um requerimento muito aprofundado, com base nas denúncias apresentadas pelo jornalismo investigativo, com base de indícios relevantes dos crimes, os mais diversos, né? Que vai desde tráfico de influência, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio, corrupção passiva e ativa, outras coisas mais, né? Dos horrores, né? A gente não vai investigar as orgias sexuais que usavam dinheiro público para o propinódromo, mas é de fundamental importância porque existe muito dinheiro público envolvido, né? Não apenas dos aposentados e pensionistas do Rio, mas de outros estados. O próprio Fundo Garantidor de Crédito, tem que mais de um terço dele é Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Então, para mim, é uma tristeza muito grande quando eu vejo pessoas que se dizem progressistas e de esquerda protegendo do banco até os diretamente envolvidos nesse crime. Então, nós estamos trabalhando muito, conseguimos todas as assinaturas necessárias no Senado e estamos trabalhando para conseguir todas as assinaturas que são necessárias na Câmara para que a gente possa abrir o procedimento investigatório. E eu digo sempre que nós não estamos antecipadamente criminalizando ninguém, apesar dos indícios relevantes que têm sido apresentados pelo jornalismo investigativo, por pessoas que estudam e conhecem o sistema financeiro, mas, independente disso, se alguém é inocente, ele vai receber uma estátua de bronze de inocência quando sair da CPI. Agora, quem é podre que se quebre e, portanto, nós temos a obrigação de investigar e as pessoas ocuparão o lugar na história que deve ser ocupado por pessoas que usam da promiscuidade
estatal, da promiscuidade institucional, seja no judiciário, no executivo, no legislativo, em qualquer outro setor social. Essa promiscuidade não pode ser permitida e é nossa obrigação investigar. Então, nós não estamos fazendo uma CPI para investigar uma ou outra personalidade política, que esteja no judiciário, no executivo, no legislativo ou no setor econômico. Nós precisamos desvendar os mistérios sujos que envolvem o Banco Master, e são muitos. Vocês fazem parte do jornalismo investigativo, também conhecem, são muitos. Então, a gente sempre tem que se perguntar por que temer tanto uma comissão parlamentar de inquérito? Se é a única comissão de fiscalização, monitoramento e controle que traz para si, né, pela sua natureza de CPI, prerrogativas de autoridades judiciais, é a única. Por que ter medo que as pessoas conheçam ao vivo, né, quem é que está diretamente envolvido e patrocinando e se beneficiando desses crimes? Isso é de fundamental importância para a gente. Então, nós estamos trabalhando muito, apesar do recesso, para que a gente tenha as assinaturas. Heloísa, você falou sobre por que não fazer a CPMI, não, por que não discutir isso publicamente. E o que se comenta aqui em Brasília é que o medo dos seus colegas na Câmara, dos seus colegas no Senado, é porque é uma CPMI que ela é muito transversal, ela pode pegar muita gente. No programa de hoje, a gente vai detalhar os personagens envolvidos nessa história, e o público vai ver. A gente tem bolsonarista que recebeu doação do cunhado do Vorcaro, o próprio Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas. A gente tem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que era muito próximo do número 2, durante muito tempo, do Master, o Guga Lima, um baiano muito bem conectado. A gente tem grandes nomes do Centrão, alguns que foram seus colegas lá no Senado, né? A gente tem Ciro Nogueira, a gente tem gente muito poderosa ligada a esse caso. Não é por isso que talvez essa CPMI tenha dificuldade de sair do papel? Não tenho dúvida, você tem toda a razão. A única pergunta que eu faço, assim, eu não exijo daqueles que eu tenho profunda divergência ideológica que queiram a transparência. Agora, eu fico profundamente triste e indignada quando determinados setores, ou que se consideram independentes, ou se consideram de direita, assinam uma comissão parlamentar de inquérito, e setores que se reivindicam de esquerda estão a acobertar pústulas políticas que eles mesmos condenam nos processos eleitorais. Então, eu não tenho dúvida que é um problema muito grande e complexo, e exatamente por isso é que o Congresso tem a obrigação de fazer um procedimento investigatório e dar toda a transparência, alterar a legislação depois, dar toda a transparência que é necessária para a sociedade, para que a gente possa realmente aprimorar a nossa frágil democracia representativa. E para ela ser aprimorada, também é de fundamental importância identificar quem usa o aparelho de Estado para promiscuidade política, para enriquecimento pessoal, para lavar dinheiro do narcotráfico, para fazer todos aqueles pontinhos, né, que você conhece, que é colocação, ocultação, integração, todo aquele detalhezinho que todo mundo que estuda lavagem de dinheiro sabe, e que é o que estava sendo feito lá do Banco Master. Então, eu fico impressionada. Será que tem tanto, né? Porque cada vez que as pessoas trabalham contra a instalação da comissão parlamentar de inquérito, mas você começa a identificar que não são apenas denúncias jogadas nas redes sociais, que essas pessoas realmente têm uma relação de promiscuidade, que estavam institucionalmente patrocinando crimes contra a administração pública, contra o patrimônio público, lavando dinheiro do narcotráfico, protegendo, né, excelências delinquentes poderosas espalhadas pelo Brasil afora. Então, é inaceitável que com tantos indícios relevantes, tantos dados apresentados, se exista essa pressão gigantesca para que as pessoas não assinem uma comissão parlamentar de inquérito e que ela não seja instalada. Então, eu digo sempre, é nossa obrigação constitucional garantir este procedimento investigatório, por ser ele o único que possibilita, até por trazer, repito, prerrogativas de autoridades judiciais,
para que a gente possa realmente desvendar os mistérios sujos do Banco Master e repito o que a gente diz no sertão, né? Quem for podre que se quebre. Então, é isso que a gente tem que fazer. Estamos trabalhando muito, mas eu digo para você, e você tem razão, porque tem sido uma dificuldade. É mais do que nadar contra a correnteza no maremoto. Tem sido muito difícil. A gente conseguiu as assinaturas já no Senado e a gente está trabalhando para conseguir terminar de conseguir as assinaturas na Câmara, mas tem sido muito difícil o que está sendo montado pelas instituições para impedir que essa CPI seja realmente instalada. Quem são na Câmara, senadora, os setores que a senhora falou, progressistas, que vêm trabalhando contra a CPMI? Quem são as pessoas, especificamente? De quem que a gente está falando? Eu não vou nem dizer o nome eu digo as pessoas, né, dos partidos de esquerda, que é o que eu fico mais indignada com isso, dos partidos que se reivindicam de esquerda e progressistas, não assinarem, proteger Cláudio Castro, Ibanez, a lavagem de dinheiro, o Banco Master, né, os ladrões do dinheiro dos aposentados e pensionistas do Rio e de outros estados. Isso eu fico realmente indignada quando eu vejo proteger o sistema financeiro, proteger banqueiro. Realmente é muito difícil de suportar. A gente não está apresentando o nome, né, nem eu nem Fernanda, o nome de quem já assinou, justamente para evitar, né, a pressão ainda maior para que as pessoas retirem o nome dos requerimentos de comissão parlamentar de inquérito, mas estamos trabalhando muito para garantir que antes do dia 2, né, 2 a gente volta do recesso, a gente consiga viabilizar a instalação, a apresentação, né, do requerimento com as assinaturas, porque o requerimento já está devidamente apresentado, mas com as assinaturas para a instalação. Deputada, a senhora mencionou que não tem, que a intenção da CPMI não é investigar um fato ou uma autoridade especificamente, mas queria trazer um pouco a questão de como o judiciário está nos holofotes com relação a isso, né? A gente teve tanto a postura do ministro Dias Toffoli como o ministro Alexandre de Moraes sendo questionados publicamente em razão de relações que possuem na sua vida pessoal aí com gente ligada ao Master. Queria uma avaliação da senhora de como isso atinge a imagem do Supremo Tribunal Federal, como que você vê isso se desdobrando aí, com esse impacto também para o Judiciário e para o Supremo. Bom, se as pessoas, né, não estão envolvidas em crimes contra a administração pública, essas pessoas deviam achar muito importante a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque era um mecanismo fundamental para elas mostrarem e provarem as suas inocências, né? Qualquer estudante de concurso na área de direito sabe exatamente o que é o LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, que na verdade é transparência, eficiência. Então, a única coisa que nós queremos é isso. Se os ministros não estão diretamente envolvidos, se o governo Lula não está envolvido, se a esquerda não está envolvida, se os ministros do Supremo não estão envolvidos, se os banqueiros e o crime organizado e o narcotráfico não estão envolvidos, se não estavam usando, inclusive, o dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, dos aposentados do Rio e de outros estados, se não estava sendo utilizado de forma criminosa, essas pessoas sairão como grandes inocentes e ocuparão um lugar importante na história. Agora, se forem culpadas, objetivamente, elas têm que pagar pelo que fizeram, porque a gente não pode aceitar, né, que uma pessoa simples, que não tem nem formação, nem condição de resistir aos perigos da voracidade do dinheiro, eles vão amargar dias na cadeia e pessoas grandes e poderosas podem se dar o direito de fazer o que quiserem. Não, nós não vamos aceitar isso. Então, se não existe, se os ministros não estão praticando nenhum tráfico de influência, nem intermediação de interesse privado, se o governo federal está agindo corretamente, se o Cláudio Castro, Ibanez e o narcotráfico, se tudo está bem, vai ficar melhor ainda para eles na Comissão Parlamentar do Inquérito. Agora, se eles estiverem envolvidos, aí eles vão ter que cumprir o seu lugar na história. Heloísa, como é que está o seu tempo? Quanto tempo você poderia ficar com a gente mais? Você diga aí, meu filho. 5 minutos? Não, que eu tô...
Ó, porque vou pedir 2 minutos. você sabe que estou nesse mandato relâmpago, né? Infelizmente, pela suspensão do mandato do Glauber, então com certeza vai ter muita gente já doida que eu saia, né, rápido, para que ele possa voltar rapidamente. Mas Mas aqui realmente eu estou muito... Sim. Deixa eu aproveitar você aqui, porque a comunidade está adorando sua participação. Eu queria te perguntar do STF. Essa CPMI, ela teria o condão de investigar a suspeita que existe hoje sobre a independência do Dias Toffoli, a independência do Alexandre de Moraes em relação a esse caso? Né? A gente, ao longo do programa aqui, vai explicar detalhadamente em que medida cada um se tornou suspeito, não do ponto de vista legal, mas suspeito perante a sociedade frente a esse caso. Na sua opinião, que está batalhando tanto por essa CPMI, a CPMI conseguiria investigar se de fato os 2 ministros do STF têm independência em relação ao Banco Master? Sim, eu acho que consegue sim, porque não necessariamente, até porque a questão da imunidade e as questões, né, dos laços familiares que acabam cultivando negócios sujos em vários setores, né, da sociedade, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode fazer isso. Então, eu não tenho dúvida que pode fazer isso. A gente, claro, que não vai ficar detalhando quais os mecanismos e modalidades de investigação, para não aumentar mais ainda a pressão, para que a gente não tenha as tais das assinaturas. Mas eu entendo que é possível, porque ninguém é intocável diante do crime, entendeu? O problema é que muitas vezes as instituições, elas se acobertam, né? Elas põem todas, aí é o abraço, né? É o abraço perfeito, né? Entre setores que se desprezam e se agridem no processo eleitoral, e na hora dos crimes contra a administração pública e do acobertamento do propinódromo, elas se abraçam, né? E sorriem e se protegem para que não seja aberto um procedimento investigatório dessa magnitude e que realmente pode, inclusive, ao término dos trabalhos, apresentar legislações, né, alteração na legislação vigente para reduzir o risco de que isso continue acontecendo. Muito bom. Obrigado, deputada. Vou te liberar. Agora está convidada aqui para vir mais vezes, porque a gente tinha outras 79 perguntas. Vai ficar para a próxima. Mas você ficou dizendo que não é para estragar o dia das pessoas aí. Eu não quero estragar os dias. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pela generosidade democrática do espaço. Muito obrigada a quem acompanha o programa.